Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. O convite agora que eu quero fazer é sobre uma reflexão que nós vamos desenvolver em cima desse texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Como nós falamos anteriormente, e você já está sabendo porque todos os lugares estão falando, hoje é domingo, e especificamente nesse domingo, trazendo a memória, é um domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E a despeito de ser ressurreição de Jesus, é uma data ímpar para o cristianismo. É uma das datas, para mim, a mais importante do evangelho, do cristianismo, é a Páscoa. Mas pastor, e Natal não é importante? É também muito importante. Nós comemoramos no Natal, ou lembramos no Natal, o nascimento do Salvador. Mas não seria o Salvador se não completasse a sua obra na expectativa de morrer, cumprir a sua morte, sendo ela na cruz, passar aquele tempo e ao terceiro dia, como era anunciado, não somente pelas Sagradas Escrituras, mas pelo próprio Jesus, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, plenamente cumprindo o objetivo, o processo de salvação por mim e por você. Por isso, a Páscoa se torna a data mais importante do cristianismo, a meu ver, inclusive. E não somente para o cristianismo, mas para toda a sociedade, para toda a humanidade, a data da Páscoa é importante. Até porque todos nós comemoramos Páscoa, em qualquer lugar. Talvez alguns de forma equivocada, lembrando que a Páscoa é um ovo de Páscoa. Equívoco, porque não tem a ver ovo de Páscoa. Mas todos nós, de alguma forma, relembramos, de alguma forma, trazemos à memória, de alguma forma, celebramos esse tempo todo, que é o tempo da Páscoa. Por isso eu quero convidar você a entender por que esse tempo, por que a ressurreição, por que essa data foi muito importante para todos nós. E o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele vai nos trazer essa narrativa, da qual eu quero conversar com a igreja um pouquinho mais sobre isso. Venha comigo, o livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 15. Olha o que diz o texto da palavra. Eu vou fazer a leitura nessa narrativa, se você me permitir. Hoje eu vou ficar sentado para ficar mais fácil da gente conversar, tá bom? Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha que palavra. Segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 pessoas, irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda sobrevive e alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todas essas coisas, foi visto também por mim, que por um nascido fora do tempo, porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolos, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, olha que palavra, pela graça de Deus, olha isso, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que diz o restante do texto, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos e crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Era um problema naquele instante na igreja de Corinto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Cremos em vão, diz Paulo aqui, exatamente no versículo 14. E versículo 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram já. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos, a palavra do Senhor ela é muito clara nesse texto de 1 Coríntios. Ela é maravilhosa, mas ela traz uma problemática, onde Paulo vai tratar aqui, excepcionalmente, só para a gente entender o contexto, a ideia de ressuscitou ou não ressuscitou. Porque havia alguns borbulhos naquele momento, naquele instante, e a despeito de Jesus, de que Jesus não tinha ressuscitado ou tinha ressuscitado, e alguns estavam querendo dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Que simplesmente foi um fato, um momento, ou uma situação, ou até algum engano, mas de fato e de verdade, Jesus não ressuscitou. E infelizmente, toda essa falácia naquela época, aconteceu em vários lugares, fazendo com que a própria igreja, dentro da comunidade, algumas pessoas não acreditavam visivelmente, não acreditavam integralmente que Jesus tinha ressuscitado. Mas eu quero lhe perguntar, a despeito disso, como é que você vê esse processo todo da morte e ressurreição de Jesus? Como é que você vê todo esse processo da morte e da ressurreição de Jesus? Como é que você enxerga isso? Como é que acontece? Como é que funciona isso para você? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus morreu, passou aquele tempo, mas ao terceiro dia ressuscitou? Você crê nisso? Ou talvez não. Eu quero lhe desafiar nessa noite a uma expectativa um pouco diferente. Eu quero desafiar você, que está nos assistindo, a uma proposta um pouco diferente sobre como Jesus está vivendo na sua vida. Porque eu tenho conhecido, e aqui abre um pouco o coração nessa consideração inicial, tenho conhecido pessoas que, infelizmente, elas têm vivido como que se Jesus não ressuscitasse. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e o elemento fé desses irmãos não tem sido de alguém que crê em Cristo ressurreto. Crê em Jesus como um cara legal, crê em Jesus como um mártir que morreu, crê em alguém que fez alguma coisa boa, crê em alguém que fez algo maravilhoso, mas não crê em Jesus o ressurreto. Por isso eu quero desafiar você a pensar um pouquinho comigo nessa expectativa de como você enxerga Jesus. Como você vê que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou? Como que você assimila essas situações sobre a sua vida? Mas nesse instante, eu quero fazer um pouquinho, e até quero pedir aqui, pessoal, para aumentar um pouquinho, só para mim aqui, o rosto, que eu quero olhar, ou pedir para as pessoas olharem nos meus olhos, de certa forma, para a gente ter uma facilidade nesse aspecto. Eu quero trazer aqui um pouco de argumentos, a despeito de que, se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Se Jesus não ressuscitou, o que seria de nós? Como é que seria a vida de uma comunidade, igreja, se é que existiria? Como é que seria as nossas elucubrações a despeito de Jesus, se Jesus não ressuscitou? Existe um livro, e aqui eu quero convidar você nesse livro, se você quiser assistir, esse livro inclusive foi dado para um filme, esse filme chamado Em Defesa de Cristo, é um filme americano, e esse livro também é um livro desse autor com o mesmo nome, Em Defesa de Cristo, Lee Strobel. E esse livro e esse filme vão falar um pouquinho sobre isso. Quero rapidamente contar para você essa história, não vou fazer spoiler do filme para você assistir, mas eu quero contar um pouquinho para você. Esse filme e esse livro vai falar um pouquinho desse homem incrédulo, cético, e ele queria provar que Jesus não ressuscitou. Porque se ele provasse que Jesus não ressuscitou, muitas coisas estariam sendo retiradas, tudo acabaria. Porque a fé, o alicerce do cristianismo está em Jesus ter ressuscitado. Embora esse homem tenha tentado, e eu quero convidar você a assistir o filme ou ler o livro, você vai entender o final da história, mas você vê que ele tenta de várias formas acabar, descredibilizar o evangelho de Jesus, dizendo que Jesus, o próprio, o Cristo, o Messias, não ressuscitou. Mas para tal, eu quero lhe convidar a pensar sobre esse livro,
E ele traz alguns argumentos, eu trouxe alguns deles para a gente pensar. Olha isso. Primeiro argumento, se Jesus não ressuscitou, pensa comigo, se Jesus não ressuscitou, o Evangelho, a Bíblia, os seguidores, eu e você, todos nós, somos enganados, fomos enganados e somos enganadores. Vou repetir, se Jesus não ressuscitou, o Evangelho de Jesus é uma mentira. Se Jesus não ressuscitou, a palavra de Deus é uma mentira. Se Jesus não ressuscitou, os seguidores dele são mentirosos. Nós estamos sendo enganados e enganando pessoas. Essa afirmação é muito dura, é verdade, eu concordo com você, é dura, mas essa é uma das verdades que precisam caminhar caso Jesus não ressuscitou. E eu quero dizer para você que se Jesus não ressuscitou, tudo isso é falso. Tudo isso é falso. Mas antes de tratar sobre essa falsidade de Jesus, eu quero fazer você entender. Se Jesus não ressuscitou, a Bíblia é falsa. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitaria. Se Jesus não ressuscitou, toda a Bíblia fala sobre Jesus. Mas a despeito de falar sobre Jesus, ela também fala sobre a ressurreição de Jesus. Portanto, se você entende que Jesus não ressuscitou, você está deixando para trás ou descredibilizando a palavra de Deus, ou descredibilizando toda a história que a humanidade vem acompanhando junto com o processo do Evangelho de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Mas também você vai estar indo contra a muitos pensadores, como por exemplo Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, João Calvino, Martinho Lutero, Spurgeon, Calbart, George Miller, Tozer e tantos outros, Jonathan Edwards e tantos outros que nós vamos vivendo, conhecendo. Todas essas pessoas acabam se tornando, nessa perspectiva, enganadores. E eu concordo com muita gente que diz, eles não são enganadores. Jesus para eles ressuscitou, mas se não tivesse ressuscitado, é provável que muitos desses estariam vivendo uma mentira. O Evangelho é uma mentira e a Bíblia é uma mentira. Pergunto para você, todos esses são mentirosos? Passando a história da humanidade, todos esses continuam sendo mentirosos? O segundo argumento que o livro traz, e eu quero transportar um pouquinho para você pensar também, é que se Cristo não ressuscitou, não há garantia de vida após a morte. Porque todas as religiões, na sua maioria, elas vão dizer que a morte acabou, chegou a morte, acabou. Alguns têm uma proposta de reencarnação, outra coisa assim, mas nada confirmado, nada. A maioria delas são ideias. Mas de repente vem a ideia de que Jesus morreu, mas ressuscitou, para nos garantir a vida após a morte. Mas se Jesus não ressuscitou, nós não temos vida após morte. É o que Paulo vai dizer nos versículos 5 até o versículo 8, e também desse texto de 1 Coríntios, versículo 12, 13 e 19, quando ele diz, se Jesus não ressuscitou, se os mortos não vão ressuscitar em Cristo, então nós não precisamos mais ficar aqui. Por isso que se Jesus não ressuscitou, nós não temos garantia do amanhã. E essa angústia que você tem, que eu tenho da eternidade, não vai fazer sentido para nós. Porque nós temos, eu e você temos essa angústia da eternidade. Nós temos esse viés da eternidade que está corroborando, incomodando a gente. E a partir desse processo, ela fica com a gente incomodando. O que nós vamos fazer? É só você participar de um velório. Todas as vezes que estamos no velório, nós ficamos pensativos. Como vai ser? Por que isso? Por que aquilo? Como está acontecendo? Mas por que isso está acontecendo? Por causa dessa proposta, porque dentro de mim e dentro de você há um sentido, há intrínseco em nós a eternidade. Mas se Cristo não ressuscitou, o que nós vamos fazer? Não há vida depois, não há ressurreição. Nós chamamos isso de aniquilamento da alma. Acabou e a alma vai se aniquilando e simplesmente assim, o pó volte à terra, mas a alma se aniquila. E a partir disso, não tem por que a gente pensar no amanhã. Não tem porquê, se Jesus não ressuscitou, pensar no dia de amanhã, ou pensar no depois, ou fazer planejamento, ou ter famílias, ou ter projetos, ou ter sonhos, ou ter realidades para pensar o amanhã. Por isso, eu quero lhe convidar para o terceiro e último argumento sobre essa questão. Se Jesus não ressuscitou, nada do que ele prometeu, nada do que ele falou, nada do que ele disse que aconteceria após a morte, há de acontecer. Terceira ideia que eu quero convidar você a pensar.
Se Jesus não ressuscitou, nada do que ele prometeu que aconteceria depois que ele morresse, iria acontecer. Nada do que ele disse que poderia acontecer depois que ele morresse, iria acontecer. E eu trouxe apenas duas coisas importantes para você guardar. A primeira, Jesus disse que ele morrendo, ele vencendo a morte, levando sobre si todos os nossos pecados, a partir do momento que ele, estando ele ressuscitado, os nossos pecados serão perdoados. Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Se ele não ressuscitou, nós continuamos em pecado. Continuamos devedores, continuamos escravos do pecado. Nada mais funciona, é pecado, somos totalmente inclinados ao pecado. Mas a segunda promessa que Jesus disse na palavra do Evangelho de João, exatamente no capítulo 16, quando ele diz que se eu não for, eu não poderei enviar para vocês o Consolador. Se eu não for, ele não vem. O que Jesus está dizendo nesse texto é exatamente isso, que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha. Se Jesus não morreu e não ressuscitou, o Espírito Santo não habita em nós, não vive, não há Espírito Santo, não há trindade completa na sua ação e nos seus papéis. Por isso, eu quero desafiar você e perguntar, se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não ressuscitou, é assim que a gente vive. A gente vive não somente uma mentira, a gente vive não somente um engano. Mas se Cristo não ressuscitou, é assim que nós estamos. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos expectativa para depois da morte. Não há eternidade. Ela acaba com o suspiro quando acaba. E se Cristo não ressuscitou, todas as palavras da qual ele disse ficariam de fora, não aconteceriam. Mas esses são argumentos se Jesus não tivesse ressuscitado. E eu os trouxe, quero concluir já falando deles para você entender. Mas Jesus ressuscitou, aleluia por isso. Glórias a Deus, nós comemoramos, nós celebramos e nós vivemos isso com intensidade no coração e com entusiasmo, porque Jesus ressuscitou. Nós não temos um lugar onde nós visitamos o túmulo da qual Jesus está, ou Jesus ficou. Nós temos até alguns, vão visitar em Jerusalém, naquela região, um local onde se diz que Jesus foi colocado e permaneceu ali por pouquíssimo tempo. Mas que aquela pedra foi removida e Jesus saiu dali e ele não está morto, pelo contrário, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Paulo no texto vai falar um pouco sobre isso, que Jesus ressuscitou no início dos versículos e que ele apareceu a várias pessoas e que ele não só apareceu, mas ele fez outras ações, como você pode ver no final dos evangelhos, Jesus reencontrando os discípulos, falando para eles pescarem diferente mais uma vez, e quando eles trouxeram os peixes, Jesus estava esperando na margem, ali na areia, com um churrasco de peixe, aguardando os seus discípulos para comer de novo. Jesus ressuscitou, não tenha medo, Jesus ressuscitou. Mas eu quero te mostrar, pela palavra de Deus e por argumentos, inclusive científicos, que as pessoas podem entender. Por que Cristo ressuscitou? O primeiro argumento que nós temos é por causa do túmulo vazio. O túmulo vazio é uma das maiores evidências de que Jesus ressuscitou. Diz o texto que eles chegaram lá, mulheres, Pedro, soldados, e eles viram a pedra removida. Eu não sei se você sabe, mas aquela pedra tinha como peso mais ou menos 2 toneladas. Várias pessoas tinham que rolar aquela pedra. E eles colocaram aquela pedra fechada, deixaram Jesus lá dentro. Mas quando eles acordaram pela manhã no domingo, logo cedo, o que aconteceu lá quando eles chegaram? A pedra tinha sido removida e o corpo já não estava lá. Você tem 3 opções para escolher do túmulo vazio. A primeira opção é que os discípulos roubaram Jesus. E até tentaram dizer isso, outros. Os discípulos roubaram Jesus. A segunda opção é que os homens, os seus inimigos, roubaram o seu corpo. E a terceira opção é que o anjo moveu aquela pedra e Jesus ressuscitou. Você tem as 3 opções. Eu vou refutá-las para você entender. A primeira opção de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, ela é muito simplista. Por que é muito simplista? Porque se eles roubaram o corpo de Jesus, o que eles iam fazer depois com esse corpo? Para que ficar com esse corpo? Qual que era a ideia? E uma hora isso aí seria descoberto e muito mais seria aprontado e toda a situação estaria à disposição. O segundo argumento, os inimigos roubaram. Também não tem como e não há senso para a gente refletir sobre isso. Até porque, por quanto tempo eles iam guardar? Está guardado até hoje, porque vendo que os discípulos cresceram, vendo que a situação ficou maior, o que aconteceria? Pegasse o corpo de Jesus e mostrasse, isso é uma fraude. Mas eles não fizeram isso, nunca fizeram,
e nunca vão fazer, porque eles não roubaram o corpo de Jesus, e nem os discípulos reteram o corpo de Jesus. Mas a terceira opção é que Jesus ressuscitou. Isso é um fato, isso é uma verdade para todos nós. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Segundo argumento, eu quero que você guarde as suas aparições, as aparições de Jesus. Segundo os textos, relatos, não somente na Bíblia, mas livros de várias formas, vários livros que acompanhavam aquela época, livros históricos, dizem da aparição de Jesus. Várias pessoas, Jesus aparecendo, outros discípulos se converteram, várias pessoas se converteram, sacerdotes se converteram, muita gente viu, segundo o apóstolo Paulo, no texto de 1 Coríntios que nós lemos aqui, capítulo 15, mais de 500 pessoas viram Jesus de uma única só vez. Ou seja, Jesus apareceu e muitas pessoas falavam, viam, então não era mais contestado que Jesus ressuscitou, porque ele apareceu, ele comeu, ele andou com os seus, ele se permitiu ser visto diante da sua humanidade e dos seus discípulos. E o terceiro e último argumento é a transformação dos discípulos. Você vê quando você começa a observar os apóstolos, você vê a transformação que tinha do primeiro para o segundo momento. Eu quero citar apenas um, apóstolo Pedro. Quem era Pedro antes, naquele momento com Jesus, e Pedro depois? Dá uma lida nas cartas de Pedro, lá no finalzinho você vai ver um outro Pedro, uma outra pessoa. Por quê? Porque ela foi transformada, não só pelo encontro com Jesus, mas pelo Espírito Santo que habitava neles. Por isso, a transformação dos discípulos e de todos que se encontraram com Jesus não foi mera coincidência, não foi uma mudança de caráter, mas foi uma transformação de dentro para fora, onde o Espírito Santo habitava, transformava, mexia e fazia aquelas pessoas serem parecidas com Jesus. Tanto ele, Pedro, João, os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja e teve um encontro especial, e ele narra nesse capítulo esse encontro com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, ele olha para Jesus e ele diz: quem és tu? E Jesus pergunta para ele: por que me persegues? E ele se encontra com Jesus, é transformado, de perseguidor ele passa a ser perseguido, daquele que faz os outros sofrerem, ele acaba vivendo o sofrimento que ele fez os outros passarem. Por isso que nessa carta ele vai fazer esse destaque. E eu quero desafiar você para pensar. E agora, dei 3 argumentos porque Jesus ressuscitou e 3 que Jesus não ressuscitou. De que lado você está? Ah, pastor, mas eu estou do lado que Jesus ressuscitou. Claro, hoje é Páscoa. Claro que eu estou do lado de Jesus ressuscitou. Mas eu quero que você vá um pouco mais além, mais profundo na sua mentalidade, um pouco mais profundo na sua reflexão. Você vive como alguém que crê que Jesus ressuscitou? Ou você vive como alguém que crê que Jesus só morreu? Que foi gente boa demais? Para isso, a gente precisa avaliar a nossa fé. E aqui eu quero fazer alguns detalhes para você pensar e a gente guardar e concluir a nossa mensagem. Uma ilustração que eu gosto muito de citá-la sempre, é que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, lendo um livro, e essa pessoa falando sobre isso me deu essa ilustração. Essa ilustração conta o seguinte, que esse homem estava conversando, um cristão, estava conversando com uma pessoa que era de uma outra religião, onde o seu Deus, o seu líder, acabaram morrendo e eles visitam o túmulo, enfim, um seguidor de uma outra religião. E ele disse assim para esse homem: eu acredito num Deus que está morto, o meu líder está morto, mas eu acredito tão piamente como se ele estivesse vivo, e vivo assim. Vocês, e ele aponta para o cristão, vocês dizem que acreditam num Deus que está vivo, mas a atitude de vocês é de um Deus que está morto. Vocês não acreditam no que vocês dizem. Isso é muito pesado. Isso é muito forte para a gente. É alguém de fora dizendo que nós vivemos, ou a nossa postura quanto cristão, quanto fé, quanto dia a dia, é uma postura de alguém que fala que Jesus ressuscitou, mas não vive aqui dentro como se Jesus tivesse ressuscitado. A gente não tem essa ideia, parece. Parece que no dia a dia a gente tem medo, no dia a dia a gente tem angústia. Sim, isso é verdade. O próprio Jesus diz em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês, estarei com vocês, fiquem tranquilos, nós estamos juntos. É isso que Jesus está dizendo. Mas parece que toda essa palavra de Jesus não chega tão profundo nos nossos corações. Deixa eu argumentar, para eu deixar algumas coisas práticas para você e a gente guardar. O primeiro argumento de que
a Bíblia é uma mentira e quem o segue está sendo enganado e enganando as pessoas, eu quero dizer para você, querida, a palavra de Deus não é uma mentira. Ela é a palavra de Deus. Ali você tem revelação do próprio Deus naquilo que você e eu precisamos entender, precisamos aprender. Ali nós temos a expectativa de Deus sobre a nossa vida. Por isso eu quero convidar você a, quando olhar para a palavra de Deus, olha como palavra de Deus, como algo que vai se revelar a ti, como o Salmo 119 diz para mim e para você, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, viva com alguém que crê que a palavra de Deus é verdade, viva com alguém que crê, e não somente na sua expectativa de racionamento, ou apenas de fé, mas no seu dia a dia, crê que a palavra de Deus é verdade, e tudo que está escrito nela, a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, é verdade, e há de se cumprir. O segundo argumento, quando nós temos medo da morte, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque nós não saberemos se Jesus ressuscitou ou não. A expectativa é que Jesus ressuscitou, mas nós precisamos viver nessa expectativa de que o amanhã pertence a Deus. Como nós cantamos um pouco antes, posso crer no amanhã. E na segunda parte desse cântico, enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. E diz a música, sem medo então terei vitórias. Sabe por quê? Porque no mesmo texto que nós lemos aqui, Jesus vai estar falando que ele venceria a morte, e o próprio texto do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, lá no finalzinho ele vai dizer, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Ou seja, Jesus venceu a morte, por isso você precisa viver hoje, numa expectativa de vida tão profunda, tão forte com Deus, não temendo a morte, porque você sabe para onde você vai, porque você sabe que o Cristo, da qual morreu e ressuscitou por você, disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele está te aguardando lá. Ou seja, isso precisa confortar o nosso coração, precisa fazer a gente viver tranquilo. Ah, mas pastor, e esse coronavírus, essa coisa toda? Descansa, irmão, descansa, a tua vida está nas mãos de Deus, não é assim? Creia nisso, acalma o teu coração, não tenha medo, tudo está nas mãos de Deus. E o terceiro e último argumento, da qual eu coloquei, e aqui eu encerro quando ele diz, tudo que Jesus disse não se cumprirá porque ele não ressuscitou. Pelo contrário, se ele ressuscitou, tudo que ele disse se cumprirá. Tudo que Jesus disse a meu respeito, a seu respeito vai se cumprir, inclusive que a morada no céu para mim e para você, vai se cumprir, porque ele diz que ele é um advogado, 1 João vai dizer isso, ele é um advogado para ajudar nas nossas falhas, nos nossos pecados. E ele também está junto de mim e junto a você, a partir do Espírito Santo na nossa vida. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer isso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe por que você pode ter esperança para viver? Porque Jesus ressuscitou. Porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Porque você não está sozinho. Porque você não precisa ter medo que a nossa vida não se encerra aqui. Pelo contrário, a eternidade é reservada para mim e para você, para os servos, os filhos do Pai eterno. Mas nós precisamos ter essa consciência de que Cristo ressuscitou. Portanto, eu quero encerrar lendo um texto da palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Eu gostaria que você pudesse abrir esse texto para a gente finalizar. 1 Pedro no capítulo de número 1, o versículo de número 3. 1 Pedro, o capítulo é 1, o versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada dos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que a palavra de Deus nos ensina, eu quero que você guarde, querido. Cristo ressuscitou. Por isso que você precisa entender que há uma esperança viva no seu coração. Mesmo em meio aos problemas, em meio a qualquer situação que você esteja enfrentando ou ainda há de enfrentar, há uma esperança, porque Cristo ressuscitou.
Os céus ficaram admirados porque Jesus não somente veio, mas ressuscitou. Toda a humanidade mudou porque Jesus ressuscitou. E a sua vida pode ser transformada dia após dia, desde que você não somente entenda, mas creia e viva que Jesus ressuscitou. Está à direita de Deus Pai, está habitando em mim e você pela pessoa do Espírito Santo. Por isso nós não estamos sozinhos. A esperança que nós podemos viver e continuar vivendo depois de coronavírus, depois de qualquer outra situação, qualquer que vier, é porque Jesus ressuscitou e Ele projeta, amplia e faz com que essa esperança seja real e verdadeira no meu e no seu coração. Por isso, queridos, devemos nos alegrar, porque Jesus ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai, Ele está junto de mim e de você, por isso nós podemos crer no amanhã.